Saúde os queridos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero começar compartilhando algo muito lindo que aconteceu já nessa noite. As irmãs estavam cantando ali no louvor. E eu estava ali quietinho no meu canto, eu não sabia exatamente as palavras do hino. E de repente eu ouvi um coral no meu ouvido. Quando as irmãs estavam cantando, eu estava nitidamente ouvindo a voz das irmãs, mas de repente entrava por trás dela alto, contralto e todas as vozes se separando. E eu fiquei maravilhado porque eu comecei a chorar, eu falei, o que está acontecendo? E quando as irmãs paravam de cantar, o coral desaparecia. E quando entrava na outra estrofe, entrava e passava às vezes na metade da estrofe e voltava aquele coral de novo, cantando junto. Vocês cantaram com os anjos essa noite, irmãos. Se vocês tivessem ouvido o que eu ouvi, você nunca teria coragem de sentar num banco de boca fechada. Deus se fez presente nesse lugar já nessa noite. Ele tem algo para falar com o seu povo nessa noite. Deus tem algo para falar com a gente nessa noite. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Quero convidar meus irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, lá no fim do Novo Testamento. Eu vou fazer uma leitura para a gente usar como a abertura dessa palavra. Glória a Deus por todas as coisas. Obrigado por tudo, Jesus. 2 Pedro, no capítulo 2. Deixar os irmãos encontrarem, que é lá na frente, é um pouquinho difícil de achar às vezes. Lembrando os irmãos que estão aí, sei que às vezes alguns estão tampando o seu rosto com a máscara, né? Estão achando por que ele não está usando. O mandato, ele toma efeito à meia-noite de hoje, viu? De hoje para amanhã. Ele ainda não tomou efeito, então pessoalmente eu vou aproveitar até o último segundo antes de ter que colocar essa abençoada que coça meu nariz. Então, estou aproveitando meus últimos minutos. Amém? Todos encontraram? 2 Pedro, no capítulo 2, o versículo 9, depois pulamos para o 14, diz assim: O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos e como reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos. E o 14, tendo os olhos cheios de adultério, ainda falando deles, dos injustos, tendo os olhos cheios de adultério, que não conseguem cessar o pecado, seduzindo as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça, filhos malditos. Não está falando de ímpios, crentes. Filhos malditos, os quais abandonaram o caminho reto e errantes seguiram o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amava o salário da injustiça, mas foi repreendido por sua iniquidade por um jumento mudo, falando com voz de homem, impediu a loucura do profeta. Até aí, podeis assentar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra nas tuas mãos, seja feita a tua vontade nesta casa. Amém, Senhor. Filhos malditos, uau. Crentes, hein? Que não está falando sobre ímpios, não está falando sobre os servos de Deus. Filhos malditos. Nunca achei que uma pessoa podia ser chamada dessa forma. Obrigado. Então o nome dessa mensagem nessa noite é A Maldição de Balaão. É o título que eu dei. Vamos tentar aprender um pouquinho então nessa noite sobre um dos aspectos da maldição, nas lições que nós podemos tirar na história de Balaão. Eu digo um dos aspectos porque maldição é um assunto tão profundo, tão grande, que é impossível cobrir em uma, nem duas e nem várias sessões, mas nós vamos pegar um dos aspectos. Porque pessoalmente eu acredito que Balaão foi um dos personagens mais interessantes da Bíblia.
apesar de seu fim ter sido terrível, a vida deste profeta, a Bíblia chamou ele de profeta, vocês vão entender por quê. A vida dele nos deixou lições preciosas de como evitar a maldição nas nossas vidas. Por isso que ele foi uma pessoa tão interessante. Mas antes de falar sobre Balaão, eu quero talvez esclarecer algo sobre maldições. Quando se fala sobre maldições, as pessoas às vezes ficam com receio. Maldições, primeiro, elas existem sim. Muitas pessoas acham que maldição não existe, mas maldição existe. Maldição é simplesmente o oposto de bênção. Bênção e maldição. Se você é crente, servo de Deus, e você busca a receber as bênçãos de Deus, você tem que, da mesma forma, também, como crente, servo de Deus, a aprender a evitar as maldições. Porque maldição é simplesmente o oposto, e maldições existem sim. O que acontece na casa de Deus é que muitos crentes caem em duas categorias. Eles caem por dois extremos. Ou o crente ignora completamente a maldição e diz, isso é superstição, isso aí não pega em servo de Deus, isso não acontece, isso não é para mim, eu não estou nem aí com isso. Ou eles vão para o outro lado e dão atenção demais, demasiadamente atemorizados a respeito das maldições. E nenhum desses dois lados é bom. A Bíblia, por si, dá um balanço muito bom para nós, onde ali um meio termo, onde nós crentes deveríamos viver, entre esses dois extremos. E vamos então aprender hoje que nós corremos o risco de ser amaldiçoados, tanto se nós nos identificamos como e vivemos como Balaão, apesar de que ninguém vai admitir que vive como Balaão, mas quem conhece a história dele sabe que hoje em dia dentro da igreja existem milhares de pessoas que vivem como Balaão. Ou mesmo se você se identifica e vive como um do povo de Israel, você corre um grande risco de viver debaixo de maldição. E eu vou explicar por que nessa noite. Quem conhece a história de Balaão? 1, 2, 3, 4. Alguns conhecem. Amém. Então vamos fazer uma recapitulação rapidinha da história de Balaão. Balaão é um homem chamado de profeta. Vocês viram onde eu li aqui? Lá em 2 Pedro. Ele foi chamado de profeta. Só que ele não era um homem do povo de Deus. Balaão não fazia parte do povo de Deus. Ele era um moabita da terra de Moabe. Ele não tinha nada a ver com os israelitas. E talvez ele era o único que não era do povo de Deus, que chegou a ser chamado no Velho Testamento de profeta. Eu posso estar errado, mas eu não consigo lembrar de mais nenhum homem que não era do povo de Deus, que era um profeta. Quem que era Balaão? Balaão, ele era um feiticeiro, ele era um adivinhador, ele era um mercenário que fazia as coisas por dinheiro. E ele era um bruxo que adorava vários deuses e usava encantamentos demoníacos de vários deuses. Ele era um adivinhador. E esse era mais ou menos a pessoa de Balaão. Ele recebia para tanto abençoar ou amaldiçoar as pessoas. Ele recebia um cachê para isso. As pessoas pagavam ele ia lá e fazia as adivinhações, fazia os encantamentos dele, e ele jogava então ou uma bênção ou uma maldição sobre quem a pessoa quisesse. E por isso ele era muito famoso e recebia muito bem para viver essa vida. Tudo começou quando Balaão entra na história da Bíblia com o povo de Israel quando estava atravessando o deserto. Eles estavam vindo lá do Egito, muitos anos no deserto, eles estavam passando de nação em nação em nação. E o que acontece? Eles acamparam em frente à terra de Moabe, onde também vivia um povo que chamava os Midianitas. Eles viviam tudo junto ali. E quando Israel acampou, eles não queriam nada, eles não queriam maltratar ninguém, eles não queriam atacar ninguém. Simplesmente, quando eles chegavam em frente a um povo, eles iam lá e pediam permissão para beber da água deles, e às vezes comprar um pouco do grão deles, ou da comida, essas coisas. Eles pagavam muito bem por isso. Mas o rei de Moabe, que chamava Balaque, ele viu aquela multidão, mais de 2 milhões de pessoas, de cima do monte, e ele se apavorou. Ele achou: esse povo está vindo para me derrotar, eles vão tomar minha terra. Então o que ele fez? Ele chamou a comitiva dos chefes, dos reis lá, dos príncipes, e mandou aqueles povos, aquele grupo de pessoas, subir até Balaão
e contratar Balaão para vir e amaldiçoar a Israel. Então ele pensou assim, se Balaão amaldiçoar, então eles vão ficar fracos, amaldiçoados, então eu vou conseguir derrotar eles na batalha, e sumir com esse povo daqui. E então os anciãos subiram com o atributo, o pagamento. E só que Deus resolveu interferir no que estava acontecendo. Deus então se manifestou para Balaão. Balaão não conhecia Deus. Deus se apresentou para Balaão. Eu sou o Senhor, eu sou o Deus, o Criador dos céus e da terra. E ele viu, ele entendeu. E Deus queria impedir que essa maldição acontecesse, que essa maldição fosse liberada sobre o povo de Israel. Então, para todos aqueles que acham que maldição não é nada importante, o próprio rei dos céus e da terra achou tão importante uma maldição de um homem sobre o povo de Israel, que ele se obrigou a se apresentar para um feiticeiro, para impedir que essa maldição acontecesse. Maldição é coisa séria. E Balaão então passou a conhecer a Deus, ele entendeu, ele conheceu a Deus, o Deus Altíssimo. E quando aquele povo chegou, Deus perguntou para ele, falou, Balaão, quem é esse povo aí? Ah, Senhor, um povo que usa a comitiva do rei, né? O que eles querem? Nada, convidaram para ir lá com eles, tomar um chimarrão, fazer um churrasquinho, amaldiçoar Israel. Nada, sério, nada, coisa boba. Aí Deus falou, não, você não vai. Estou te falando que você não vai. Aí ele, tá bom, eu não vou. Mas apesar de ter reconhecido Deus como o Salvador, como o Senhor, o Criador, o prato colocado perante ele pelo rei era tentador demais. Ele amava muito o dinheiro, ele gostava daquela vida que ele vivia, da atenção que ele recebia. E quando Deus disse, você não vai, aí começou aquela insistência que muitos de nós fazemos às vezes. Mas Senhor, eu queria tanto ir lá, o Senhor sabe que sempre foi um sonho meu fazer isso. E Deus fala, não. Mas Senhor, eu preciso tanto, Senhor, daquele dinheiro, eu não posso deixar passar essa oportunidade, né, Senhor, vai valer muito, muito para mim. E Senhor, não, mas Senhor, eu preciso, mas de tanto insistir, Deus falou, não. Balaão então negou a primeira vez, negou. Aí o que acontece? Os homens voltaram, falaram com o rei ficou bravo, mandou mais dinheiro, ele dobrou a quantidade de ouro e prata e mandou um caixotão para ele, falou, venha amaldiçoar o povo. E Balaão ficou louco com aquele dinheiro todo, eu quero ir, Deus falou, você não vai. Então quando Deus viu que não tinha jeito, ele falou, tá bom então, se você quer ir, você vai. Ele já tinha vazado, ele deixou Deus falando sozinho, já tinha montado na jumenta e já tinha ido, não esperou nem Deus acabar de falar, tanto que ele estava querendo ir. Deus pegou e falou, então você pode ir, mas você vai falar só o que eu mandar. Mas isso aí é onde nós vimos a diferença entre a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus era, você não vai lá amaldiçoar Israel. E de tanto ele insistir, Deus permitiu. Então tá bom, você quer ir? Você vai. Mas agora você vai arcar com as consequências. Essa é a vontade permissiva de Deus. É quando nós fazemos algo que Deus não planejou. Nós fazemos da nossa vontade, mas Deus permite. Mas se você perguntar para ele, Senhor, é isso aqui que você quer para mim? Não era isso que Deus queria para ele. Então, Balaão desce no caminho. A ira de Deus se levantou quando viu ele saindo, porque ele queria mesmo ir. Então o anjo de Deus se colocou no caminho na frente da jumenta. Desembanhou a espada e ficou na frente para matar Balaão. Ele ia matar Balaão. Ele ia matar. Só que a jumenta, quando viu o anjo, ela tentou sair fora. E passou ali para um caminho diferente. Ele ficou bravo e deu-lhe cacetada na jumenta e bateu a jumentinha. Aí voltou com ela para o caminho de novo. O anjo entrou outra vez na frente dela, arrancou a espada. A jumentinha sai de novo, ele fica bravo e bate nela de novo. Por incrível que pareça, a jumenta estava vendo o anjo e o vidente não estava vendo nada. Sabia no que estava acontecendo. Então na terceira vez, quando ela apavorou, ela raspou com ele, espremeu o pé dele
numa ribanceira assim, machucou o pé dele. Aí ele ficou louco, aí ele desceu e bateu. Aí Deus abriu a boca dela, ela falou: para, você está me batendo por quê? O que eu te fiz? Aí ele falou: você está me humilhando, você está me desobedecendo. Ela falou: você está me marcando aqui, cara, está doendo, para. Aí, no meio daquela discussão entre os dois, Deus permitiu que Balaão visse o anjo. Quando ele viu o anjo, ele se assusta. Aí o anjo virou para ele e falou assim: se não fosse por essa jumentinha, eu já teria te matado. Se não fosse por ela ter te tirado do seu plano, eu já teria te matado. Mas nisso, tendo falado, deixou ele continuar o caminho. Deixa eu só abrir um parêntese rapidinho aqui, que não tem nada a ver com a história. Nossa vida é repleta de empurrãozinhos que Deus nos dá. Empurrãozinhos quando você acha que uma coisa não está dando certo. Você fica nervoso, você fica bravo. Mas se você parar para ver, é Deus te dando um livramento. Acontece sempre comigo essas coisas. Mas recentemente teve um que me marcou. Saindo da minha casa, mais ou menos 11 horas da noite, para ir aproveitar que o Stop Shop fecha tarde. Saí assim de meu carro. E ao entrar no meu carro, não tem chave, ele tem só aquele controlezinho. E ele geralmente destranca sozinho. Ele puxei, nada. Eu falei: a bateria está morta. E puxei. Não foi uma eternidade, mas gastou ali uns 3, 4 segundos para conseguir abrir a porta. Eu entrei no carro, saí. Quando parei na minha rua, olhei para um lado, tudo escuro. Olhei para o outro, tudo escuro, não via nada. Quando eu acelerei meu carro, quando eu cheguei na linha amarela da divisão, passou na minha frente um veículo. Ele só vi ele quando ele brilhou no farol do meu carro. Ele está mais ou menos uns 50, 60 por hora, com todas as luzes apagadas, farol e luz, não tinha nenhuma luz naquele carro. Eu só vi quando o vulto passou. E brilhou na minha frente e logo desapareceu na escuridão. Algum louco, talvez que precisava de tirar o carro de um lugar para levar para o outro, andando sem farol, sem luz, sem nada, em alta velocidade. E naquela hora eu dei glória a Deus. Eu falei: por 3 segundos eu estou vivo. Por 3 segundos que eu pedi na minha vida daquela porta, se é que Deus não deixou aquela porta abrir, segura mais 3 segundos. Porque se eu tivesse aberto aquela porta na primeira, como sempre acontece, eu não estaria aqui pregando essa palavra hoje. Então, às vezes, quando alguma coisa está errado, em vez de você ficar irritado: por que isso não está dando certo? Por que isso aconteceu? Por que isso não deu? Por que isso sempre dá certo, mas hoje não quer dar? Você está agarrado no tráfego, você está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Irmão, não julga, dá glória a Deus. Você não sabe o que Deus está te livrando. Você não sabe o plano que Deus tem para a sua vida naquele dia. Mas, voltando para a história, Balaão então desceu e chegou lá para amaldiçoar o povo. E por 3 vezes, em vez de amaldiçoar, ele abençoou o povo. Aconteceu da seguinte forma: o rei chamou ele, levou ele até uma alta montanha. Ele mandou o rei preparar um altar, sacrificou uns bois lá. E ele foi falar com Deus. E quando ele voltou da primeira vez, ele abriu a boca, o rei ali esperando a maldição. Ele vira e fala: como posso eu amaldiçoar quem Deus abençoou? Como posso eu desprezar a quem Deus não desprezou? Isso foi uma profecia. Ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus. E o rei ficou bravo com ele. O que você está fazendo? Eu te paguei para você amaldiçoar, você abençoou eles. Mas espera aí, deixa eu te levar no outro lugar, você vai ver eles de outro ângulo. Talvez você se sente inspirado para amaldiçoar eles ali. E levou ele então, da segunda vez ele olha, mata mais um monte de bois ali. E Balaão chega lá, conversa com Deus e volta. E chega, aponta o dedo, o rei esperando. Ele fala: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele diria algo e não faria? Ou falaria e não cumpriria? E essa foi a profecia da segunda vez. Então, o rei começou a arrancar os cabelos, ficou louco e falou: eu não entendo você, Balaão. Mas então vamos fazer o seguinte: tem um terceiro monte, que aí você vai ver todo o arraial de Israel. Então quando você chega lá, você vai se sentir obrigado a amaldiçoar esse povo. E levou ele lá e fizeram a mesma coisa. Mataram os bois, ofereceram. E ele foi lá falar com o Senhor. Na terceira vez ele voltou e falou: contra Jacó não há encantamento e nem adivinhação contra Israel. E com essa terceira profecia, ele selou eternamente a autoridade de Satanás de amaldiçoar o povo de Deus. Contra Jacó não há encantamento
e nem adivinhação contra Israel. Por amor aos seus filhos, Deus fez uma jumenta falar. Por amor aos seus filhos, Deus fez um feiticeiro profetizar. E nós cantamos as palavras desse feiticeiro até hoje. Nós. Quem conhece os hinos? Contra tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Alguém conhece? Contra tua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. Não tem problema não. Não tem problema cantar as palavras dele, porque as palavras dele são verdade. Não fica assustado. Nós cantamos as palavras de um feiticeiro, mas as profecias que ele falou são verdadeiras. Por que elas são verdadeiras? Não importa quem falou. O que importa é que a palavra de Deus não volta atrás vazia. Deus disse na Bíblia: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, o que aconteceu foi que ele falou profecias que nós hoje falamos todos os dias, mas a maioria das pessoas nem percebe que saiu da boca de um feiticeiro. É tão bonito falar: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Quantas vezes a gente ouve pessoas falar isso? Não se esqueça, saiu da boca de um feiticeiro. Mas não tem problema, é a verdade, é a pura verdade. Deus usou aquele homem maligno para falar uma verdade, e essa verdade continua até hoje, porque a palavra de Deus não volta vazia. E isso só aconteceu, tudo isso, essa proteção divina, que a gente está vendo só o lado de Balaão. Mas por que Deus fez isso tudo para o povo dele? Essa proteção divina só aconteceu porque Israel estava andando no centro da vontade de Deus. No centro da vontade. Eles tinham recebido os 10 mandamentos, eles estavam fazendo tudo direitinho, obedecendo às leis, seguindo a Deus, fazendo o sacrifício, fazendo tudo. Eles estavam andando com a vida retinha, no centro da vontade de Deus. E quando eles estavam nessa posição, Deus se incumbiu de proteger eles de qualquer coisa, inclusive maldições. Mas infelizmente, a história da maldição de Balaão, ela não termina em um sucesso total para Israel. Nós vamos ver agora o outro lado, onde o primeiro plano de Balaão faliu, o primeiro plano de maldição. Balaão partiu então para a segunda tática dele. Nós aprendemos aqui que eu posso dizer que ele era um homem malignamente genial. Ele era um gênio. A gente sabe que é o Satanás que pôs essas ideias na cabeça dele, mas nenhum outro teria pensado nessa forma. Balaão instruiu ao rei Balaque a usar as mulheres de Moabe e as midianitas, pegou as mais belas mulheres e colocaram ali no meio do arraial de Israel. Que monte de mulher bonita, para lá e para cá. Aí o que acontece? Os homens começaram a pecar com as mulheres moabitas. E pior do que isso, o homem é bobo. Rapidinho eles começaram a se dobrar perante os deuses daquelas mulheres. Baal Peor, se eu não me engano que é o nome. E começaram a comer das comidas que eram sacrificadas a deuses, a outros deuses. Os homens começaram a fazer isso. Tudo isso foi para que eles caíssem primeiro em imoralidade e depois em idolatria. E então eles quebraram já de cara o primeiro mandamento que Deus deixou. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses diante de mim, porque sou um Deus ciumento e visito a iniquidade dos homens nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso aí é a maldição de Deus deixada na Bíblia, no primeiro mandamento. A idolatria é uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer. Da mesma forma como ter outro Deus diante do nosso Deus. O que significa isso? Colocar algo na frente de Deus, ou ter outro no mesmo nível que o nosso Deus. Ele não aceita isso porque ele não divide a sua glória
com ninguém. Então, quando eles quebraram o primeiro mandamento, eles, o povo de Israel, trouxeram maldição sobre si mesmos. Eles mesmos se amaldiçoaram, quebrando o primeiro mandamento. E 24 mil homens morreram por causa da maldição e a praga que Deus mandou sobre Israel. Tiveram que morrer de uma só vez. E até quando o último idólatra foi tirado do meio do povo, a praga não parou. Foi tirado por um filho, o neto de Arão, chamava Finéias, neto de Arão, estava lá no arraial, viu um dos poucos que tinha restado, passando, puxando uma midianita pela mão, para apresentar aos irmãos dele. Olha que moça linda que eu achei. Ele ficou tão louco que ele foi e pegou uma lança, saiu correndo e atravessou os dois de uma vez só com a lança. Assim que ele atravessou os dois, Deus foi e falou assim: agora a praga parou, porque Finéias teve zelo pela minha casa. E ele ainda foi e falou assim: agora fala, Moisés, para Finéias, que ele tem eternamente, perpetuamente, ele tem a minha aliança de paz sobre ele, sobre todos os descendentes da família dele, pelo zelo que ele teve. E Deus ficou satisfeito demais com isso. Logo depois que aconteceu isso, Deus tinha falado assim: mata. Falou para Moisés: vai lá e pega os líderes dos homens, líderes das tribos, e mata eles, sacrifica eles ao Senhor em ar livre, para todos verem. Isso não era do povo, era do povo de Israel. 24 mil homens morreram degolados, enforcados, perante toda a congregação, até o último ser atravessado com a lança. E logo depois disso, Deus vira para Moisés e fala assim: vai lá, manda Israel ir lá e ferir os medianitas e o povo de Moabe. Fere mata todos eles, não deixa nenhum sobrar. Porque em vez de eles terem aceitado vocês com água e pão, eles aceitaram vocês, eles tentaram amaldiçoar a sua vida. E Deus foi e falou: agora vai lá e mata todo mundo. E infelizmente, entre esses milhares que morreram, ali estava também o nosso querido Balaão, o profeta que não era do povo de Deus. Ele foi morto ao fio da espada, por causa que ele também tinha quebrado um dos princípios do Senhor. Ele colocou outro diante de Deus. O amor dele por dinheiro foi a queda dele. Foi a maldição que veio sobre a vida dele. E o fim de toda maldição é a morte. Ela começa devagarzinho, ela começa de levinho, é um probleminha aqui, um probleminha ali. Mas o fim de toda maldição, o intuito de toda maldição é a morte do servo de Deus. Porque Satanás não pode amaldiçoar as pessoas, mas o homem pode amaldiçoar o outro homem, e o homem pode amaldiçoar a si mesmo. Foi assim que Deus deixou. Então, 24 homens morreram. 24 mil homens morreram por causa de uma maldição. Deixa eu falar uma coisa então para vocês. O diabo, apesar de estar proibido, contra Jacó não há encantamento. O diabo está proibido de amaldiçoar qualquer servo de Deus. Mas escuta uma coisa, ele não precisa de te amaldiçoar. A única coisa que ele tem que fazer é colocar um prato irresistível na sua frente e você amaldiçoa a si mesmo. Você se amaldiçoa através das ofertas que Satanás coloca na sua frente. É assim que ele derruba o povo de Deus todos os dias nesse mundo, porque ele não tem autoridade para fazer mais nada com a gente. Todas as vezes que nós colocamos algo ou alguém no mesmo nível que Deus, nós amaldiçoamos a si mesmos. Milhares de crentes no mundo todo vivem debaixo de maldição, porque as suas prioridades estão distorcidas. Quantos às vezes dizem: isso sempre acontece comigo, por que isso só acontece comigo? Ou meus planos sempre são frustrados. Eu planejo, quando vai dar na última hora, dá errado. Por que isso só dá em mim? Por que isso sempre acontece comigo, hein?
Eu tenho tanto azar nas coisas que eu vou fazer. Eu sinto assim como se tivesse algo que me impede, algo sobrenatural, algo que me impede de alcançar meus sonhos, de realizar meus planos, as minhas metas na minha vida. A minha saúde é tão inconstante. Maldições. Maldições. Essa é a resposta mais simples e clara. Seria impossível, como eu disse, cobrir todas as áreas em apenas algumas mensagens. Se Deus me permitir, algum dia eu quero trazer um estudo mais aprofundado sobre maldições, mas em Êxodo, só para vocês terem uma ideia, depois que Deus deu os 10 mandamentos, Ele reservou 14 versículos para bênçãos. 14. E Ele reservou 68 versículos para maldições. Então, tem muita maldição ainda para ser falada na Bíblia. 14 só foi bênção, 68 versículos ele dedicou somente a maldições. Começou com: bendito serás, abençoado serás se fizer isso, isso, isso. Depois ele entrou: amaldiçoado será você se fizer isso, isso, isso. Maldito será se fizer isso. 68 maldições, uma atrás da outra, ele deixou para a gente na Bíblia. Então maldição não é brincadeira. Por hoje estamos cobrindo só o primeiro mandamento. Cada vez que a posição de soberania de Deus é ameaçada, ou rebaixada na nossa vida, Deus imediatamente só libera a maldição sobre nós. Porque, como eu disse, muitas vezes sem a gente nem perceber, nós estamos trazendo maldição, porque a palavra de Deus ela não muda, ela não volta atrás. O tempo passa, as culturas passam, o povo muda, mas a palavra de Deus não volta atrás. Nós podemos, assim como está dito, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Não terás outros deuses perante mim. Ou seja, não coloque nada ou ninguém na minha frente, na sua vida. Não coloque nada na frente da vontade de Deus, nem a sua própria vontade. Se você não quiser, maldição. Se alguém acha que talvez isso é só uma ameaça, lembre-se do segunda profecia do próprio Balaão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, Deus diria algo e não faria? Ou falaria algo e não cumpriria? Se Deus falou, Ele vai cumprir. E se Ele falou que se você colocar algo no mesmo nível que Ele vai te amaldiçoar. Ele é Deus de amor, mas Ele também é fogo. Existe uma maneira de chegar perante o Senhor, existe uma maneira que Ele existe da gente viver. Deus não brinca de ser Deus. O diabo não brinca de ser diabo. O que sobrou? Sobrou a gente tomar uma decisão. O que a gente quer ser? Bendito ou amaldiçoado? Não existe meio termo. Então a pergunta é: qual posição Deus ocupa na sua vida? Pode perguntar para você mesmo. Que posição Deus ocupa verdadeiramente na sua vida? E não minta para si mesmo. Não adianta mentir para si mesmo. Deus conhece o seu coração. Aqui dentro, quando a gente está na frente de um pregador, tudo é preto e branco. Tudo é, eu sou o crente maior do mundo quando eu estou aqui vendo o pastor pregar. Mas quando a gente sai lá fora, as coisas é diferente. Lá nós temos lutas de verdade. Nós temos decisões verdadeiras para fazer que afeta a nossa vida. Então eu pergunto para você hoje: qual posição Deus ocupa na sua vida? Qual a vontade que você se preocupa em preencher? A sua ou a dele? Qual o sonho que você precisa realizar na sua vida? O seu sonho ou o sonho que Deus sonhou para você? Qual que você acha no seu coração que é mais importante? Quais as coisas que você está disposto a colocar na sua vida entre você e Deus? Aquele trabalho que apareceu, às vezes eu vou dar um exemplo, um trabalho que apareceu, paga bem, mas você não pode mais vir nos cultos, né? Não tem como aparecer nos cultos mais. Aí você fala: mas
essa oportunidade eu não posso deixar passar. Eu vou deixar de ganhar por causa da igreja, por causa de ir na igreja eu vou deixar de ganhar $1 a mais por hora. Não posso fazer isso, estou precisando do dinheiro. Maldição para a sua vida. O patrão chega e disse, olha, eu estou precisando muito de você, eu vou te dar um aumento e vou precisar que você fique como gerente, mas eu preciso que você esteja aqui 7 dias por semana trabalhando. Aí você pensou, uau, agora eu estou podendo, eu sou gerente da companhia, né? Aí o pastor vai falar, meu filho, mas você não vai 7 dias, você não vai nenhum culto por semana, você não vai poder comparecer, pelo menos um. Vai falar, pastor, mas eu vou precisar do verão inteiro de off da igreja. Não vou poder comparecer, pastor, porque esse trabalho meu, né? Meu patrão precisa de mim mais do que Deus, talvez. Só falta falar isso. Maldição para a sua vida. A final da Libertadores, ou da Copa do Brasil, ou da Copa do Mundo, cai bem no domingo de manhã cedo. Uau! Que decisão a ser feita. Uau! Aí você vai falar, mas não tinha nada de especial marcado para o culto de hoje mesmo. Eu vou ficar em casa então, né? Não tinha nada de especial marcado, não tinha pregador de fora, não tinha nada. É só um culto como qualquer outro. Duplamente maldito você é. Duplamente maldito. Trocou um culto por um jogo. E ainda chamou Deus de nada especial. Porque é o que tem de mais especial na nossa vida, está sempre aqui te esperando você chegar. E eu já ouvi tanta gente falar isso. Ou dou uma boa aqui. Só mais uma. O último capítulo de toda a novela. Sempre cai no domingão, não é não? No domingão. Ó, pá. Tá muito bom aquela novela, hein? Vamos. Tem que ficar em casa, porque eu não posso perder. Não tem mais videocassete, essas coisas para gravar, então. Aquele filme que você achou muito legal, passa bem na hora que você ia levantar para você ler a Bíblia. Aquele filme começa. Aquela ligação importante vem bem na hora que você ia de olhar o seu joelho, dobrar o joelho para você fazer uma oração. O amigo do peito aparece sempre na sua casa na hora que você está arrumando para ir para a igreja. Ou te chama para um cafezinho, bem no dia que você resolveu fazer um jejum. Sempre uma visitinha chega, né, na hora de ir para o culto. Aconteceu comigo muito. Sabe o que eu estou falando? Pratos. Pratos cheios colocados na sua frente por Satanás. É a hora da decisão. O que é mais importante para você? Deus ou o que você gostaria de estar fazendo? Qualquer uma dessas coisas seria prazerosas para nós, mas a vontade de quem vale mais na sua vida? Qual prato que você vai escolher? Você vai realmente ceder e aceitar? Não, hoje eu não vou no culto. Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou jejuar, hoje eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Porque apareceu essa coisa que eu acho mais interessante para mim fazer. Pratos irresistíveis colocados por Satanás na nossa vida. Constantemente, diariamente. A decisão que você toma mediante esses pratos reflete a posição de Deus na sua vida. Não terás outros deuses perante mim. Foi o mandado que ele deixou. Mas a decisão é sua. Deus não vai te obrigar. Livre-arbítrio. Você decide a vontade de quem que é mais importante. A sua ou de Deus. Eu já estou terminando. Vamos ficar em pé rapidinho? Eu não vou esticar essa mensagem. Eu acredito que o que Deus queria falar, praticamente Ele já deixou bem claro aqui nessa noite. Nós temos a opção. Nós temos a opção de amaldiçoar a si mesmos e viver uma vida desgraçada, contudo dentro da igreja, achando que estamos servindo a Deus corretamente. Ou nós temos a opção de buscar a vontade de Deus, de honrar a palavra do Senhor. Nós podemos viver
debaixo da aliança perpétua de paz. E a única coisa que isso requer, é que nós tenhamos zelo pela casa de Deus, pela vontade de Deus. Que nós tenhamos um pouquinho de zelo em falar, eu não vou fazer isso que foi colocado na minha frente, porque isso aí vai atrapalhar a minha vida com Deus. Não me importa. Eu fui testado na minha palavra hoje. 4:30 da tarde eu tive que sair de casa. Saindo na porta, levando o meu filho, me veio uma ligação, uma emergência no trabalho. Eu olhei no relógio e falei, ok, dá tempo de fazer para você. 10 minutos depois veio uma segunda ligação, uma outra emergência. Lá em cima. Eu falei, não, você me desculpa, hoje eu vou para a igreja, eu não posso. Ah, pastor, mas você perdeu dinheiro? Facinho ali, uns $1.000, brincando. Mas o que é mais importante? Será que o Deus que eu sirvo, será que esse dinheiro vai fazer falta na minha vida? Será que eu tomei assim, que nesse momento meu Deus é tão fraco que Ele não vai poder colocar esse dinheiro de volta 100 vezes mais no meu caminho? De uma maneira abençoada para que eu possa receber? Zelo pela casa de Deus. Eu lembrei na hora, eu falei, Satanás, volta para o inferno. Muitas outras pessoas teriam olhado e falado, uau, quanto que eu vou ganhar? Faz a conta rapidinho ali, não, então eu vou ter que ir. Pastor, desculpa, mas não posso ir no culto hoje. O trabalho está me precisando. Mas isso não é zelo. Isso é maldição. Eu concordo que existem isenções. Emergências acontecem na vida de pessoas. Eu sou o primeiro a falar. Meu trabalho me tirou muitas vezes da igreja, mas nunca por um tempo prolongado. Sempre arrumava um jeito de vir, pelo menos um culto por semana. Mas não tem coisa melhor do que a gente poder tomar uma decisão e colocar a vontade de Deus primeiro. Hoje eu orava para Deus me dar uma oportunidade para mim poder dizer não. Para eu não ter uma maneira para eu ter uma maneira de sair fora dessas emergências, que eu sabia que isso era do Satanás. Era da hora do culto tinha uma ligação, uma de emergência. Hoje em dia, pela glória de Deus, eu posso dizer não para as pessoas. E não me sinto mal também não, porque eu sei que ninguém vai morrer por causa disso. Eles estão sem água, amanhã cedo eu vou lá e conserto. Passar uma noite sem água, que isso? Ninguém morre. Se você pergunta, e eu? Será que Deus nunca se importa, então, com a minha vontade? Com as coisas que eu quero fazer na minha vida? Ele se importa sim. Muito, muito mais do que você pensa. Mas deixa eu te dar um segredo bem prático nessa noite. Deus vai passar a se importar com suas vontades quando primeiro você zelar pela vontade dele. É tão simples que parece até bobeira. Primeiro você zela pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pelos planos dele para a sua vida, pela casa do Senhor. E eu te garanto que você não vai ter que preocupar com mais nada. Deus vai zelar pelos seus sonhos. Eles vão se realizar sem você nem perceber. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Amém? Eu não vou estender essa palavra. Os irmãos já estão de pé. Então nessa noite, eu queria só fazer uma coisa. Eu quero fazer um convite para todos aqueles, e se eu não estivesse ministrando, eu ia ser o primeiro a descer aqui, para todos aqueles que um dia colocaram algo na frente do Senhor. Deus deixou muitas maldições na Bíblia, mas para todas elas Ele deixou uma saída. O interessante da maldição é que uma vez que a maldição vem, ela não sai. Ela não vem assim, pega você e depois vai embora. Ela fica pro resto da sua vida. E a primeira maneira de você sair fora da maldição é você reconhecer, você identificar ela, é você confessar que você errou, você se arrepender do seu erro e você pedir perdão a Deus. Eu quero dar uma oportunidade nessa noite para todos aqueles que foram lembrados através dessa palavra, de alguma época na sua vida que você colocou Deus para trás. Se você lembrou de alguma vez que você já falou assim, por que isso sempre acontece comigo?
Por que os meus planos são frustrados? Por que isso? Por que aquilo? Tantos de nós, e eu já falei que talvez eu sou o primeiro, já tomamos decisões que colocou algo ou alguém mais alto que Deus na nossa vida. E por isso nós pagamos um preço. Então, se nessa noite existem pessoas aqui dentro que gostariam de levantar sua mão e falar: Senhor, me perdoa, eu não sabia, ou a partir de hoje eu quero mudar a minha vida, eu quero ter zelo e integridade na tua presença, eu convido vocês a vir aqui, nós vamos juntos fazer uma oração. Eu vou incluir a minha vida nessa oração, porque eu sei que eu já fiz isso muito. E eu gostaria de, nessa noite, colocar tudo isso perante o Senhor e falar: Pai, eu me arrependo sim. Pai, eu errei. Eu coloquei pessoas na sua frente, eu coloquei coisas na sua frente, situações. Eu já escolhi a minha vontade antes da sua, Senhor. Quantas vezes? Mas ao ter ouvido a sua palavra nessa noite, essa palavra passou no meu coração primeiro, para depois passar daqui para frente. Nós temos uma oportunidade de mudar a nossa vida. Nós temos uma oportunidade de melhorar para o Senhor. Então eu queria pedir a todos a fechar seus olhos, baixar suas cabeças. E vamos falar com Deus. Falar: Senhor, meu Deus, me perdoa, Pai, pelos tempos da ignorância, Senhor, onde eu sem perceber, talvez trouxe maldições sobre a minha vida. Quando eu sem perceber, Senhor, eu aceitei os pratos que o inimigo colocou na minha frente. E pago um preço por isso, Pai. Mas eu reconheço que eu errei nessa noite. Eu reconheço, Pai, que eu segui o caminho da maldição. E eu me arrependo de ter seguido esse caminho, Pai. Lhe peço em nome de Jesus, pela tua misericórdia. E eu recebo o perdão, Pai, que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus, eu recebo o perdão que foi deixado para todo aquele que confessa e deixa. Assim como está escrito na Bíblia, para que nós alcançamos a misericórdia. Pai, em nome de Jesus, eu e todos os meus irmãos que estamos aqui na frente nessa noite, declaramos que o Senhor é o número 1 na nossa vida, que o Senhor é o primeiro. Nos ajuda a ter mais integridade, a ter mais zelo pela tua casa e colocar a sua vontade na frente das nossas, Senhor. Para dessa forma estarmos isentos das maldições que o mundo joga sobre nós. Te agradecemos desde agora pelo perdão, pela misericórdia, Pai, pela graça derramada sobre cada vida. Vamos sair dessa casa mudados, já não mais como entramos, Senhor. E toda honra e toda glória é dada ao teu nome, Senhor. Os testemunhos virão da mudança que acontecerá na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite, Senhor. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Deus é maravilhoso. Todos que precisavam de ouvir algo nessa noite ouviram. Essa palavra está no meu coração há já um tempo e eu sabia que Deus ia me chamar para trazer essa palavra. Ele ia me incomodar. Então eu não deixei nada para trás. Louvado e exaltado é o nome do Senhor.